Graça e paz, igreja, amém? É muito bom estar com vocês neste culto que nós estamos realizando aqui online. Dessa vez eu estou inserido aqui para nós cantarmos louvores, para nós ficarmos em paz com Deus. E uma palavra que me veio muito forte esses tempos foi aquela palavra que está em Lamentações, que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que nós iremos trazer à nossa memória? De que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Cada manhã as misericórdias do Senhor têm repousado sobre nós, porque grande é a fidelidade dele, amém? Glória a Deus. Ele fala: descansa, descansa. Nós temos sido bombardeados com tantas notícias tão ruins que nos tiram a esperança, mas que nós lembremos que Ele é a nossa esperança. Por isso eu quero te convidar nessa hora a cantar comigo um hino que está lá no Cantor Cristão, hino Sossegai, número 328, se você tiver com o Cantor Cristão aí por perto, ou um celular na qual possa pesquisar, 328, Sossegai. Vamos cantar juntos? As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos a submergir, as ondas aderem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobre, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim.
ondas atendem ao meu mandar. Sossega, ele diz sobre você: seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Ele diz a você: sossegai sobre todas as circunstâncias. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sobre a iminência de perigo, de praga, de morte, ele diz: sim, sossegai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em Ti, meu Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória ao nosso Pai. Amém, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem para você agora uma palavra que vem do coração dele até o seu. Então agora, fique com mais uma palavra, nosso pastor Josias. Abra seu coração, abra seus ouvidos e deixe que a palavra do Senhor entre em você, no seu coração, na sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que as misericórdias do Senhor estejam com você na sua casa, na sua vida, com todos aqueles que estão aí à sua volta. Estamos nessa nova forma de exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Aguardando aí a boa vontade do nosso Deus de operar um grande milagre no mundo e retirar em definitivo o vírus, né? Controlar ele, né? Dar uma inspiração aos nossos médicos e infectologistas para que possam encontrar uma forma de combater a pandemia e nós podemos então voltar aos nossos templos, às nossas igrejas, para junto com os nossos irmãos podermos glorificar o nome do Senhor, né? Terça-feira já, hoje é terça-feira, 13 de maio de 2020, é um tempo bom, né? Que nós estamos vivendo, porque podemos estar com nossa família e com algumas pessoas próximas de nós também, sem sintomas e sem nada. Registro aqui para os irmãos que já ficou definido que agora o uso de máscara é obrigatório, né? Todos precisam usar máscara, tanto na rua como nos locais onde tem pessoas aglomeradas. Então fica aqui a minha recomendação também, que você tome todos os cuidados necessários para que a gente possa, o mais rápido possível, se livrar dessa doença que tem infligido o mundo. Mas eu quero, nesse início de noite, né, nesse final de dia, glorificar o nome do Senhor, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração também, que está registrado em Números capítulo 8, né? Quero te pedir que você, então, abra aí sua Bíblia, ou fique aí concentrado na leitura que eu vou fazer, para que você possa compreender, então, qual é a mensagem de Deus, qual a palavra de Deus para o seu coração. Então, vamos lá. Números capítulo 8, vou ler a partir do versículo 1. Diz assim o nosso texto: Fala a Arão e dize-lhe, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: Arão, pois, assim fez, acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta era a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas corolas. Era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele tinha feito o candelabro, disse mais o Senhor a Moisés. Vamos orar? Quero te convidar aí a você dobrar seu joelho, né? Fechar os seus olhos, ou da forma que você tiver e quiser ir à presença do Senhor. Bondoso Deus, nós
estamos em Tua presença, Tu és um grande Deus, um maravilhoso Deus. Nós Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, porque estamos vivendo um tempo muito difícil e não deixamos de sentir a Tua presença em nossas vidas, não deixamos de ver como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem nos protegido e tem nos guardado. Quero Te agradecer de uma maneira muito especial pela vida, ó Deus, dos meus irmãos que estão junto comigo, que o Senhor os tem abençoado, os tem guardado nesse tempo. Continua invocando, ó Deus, continua manifestando Tua graça e Teu amor sobre as nossas vidas. Nos inspira com a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, o livro de Números traz uma frase interessante, talvez das mais interessantes que você possa encontrar nas suas leituras da Bíblia Sagrada, porque ela é simplesmente assim: disse mais o Senhor Deus a Moisés, ou simplesmente disse Deus a Moisés. Imagina você atravessar toda a sua história, todo o seu contexto de vida, todo o seu labor, com os textos fazendo menção a você no futuro de que o Senhor falou contigo diretamente. É uma grande glória, né? E imagino também se você já teve a experiência de, em algum momento na sua vida, nas suas reflexões, nas suas orações, você ter escutado e sentido Deus falar com você. E você pensar assim: hoje o Senhor falou comigo. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. O livro de Números, em quase 14 ou 15 capítulos, você vai encontrar essa frase e repetidamente, capítulos com mais de uma vez. O capítulo 8, por exemplo, entre o versículo 1 e o versículo 5, tem 2 vezes a expressão: disse mais o Senhor a Moisés. O que isso me traz como reflexão nesse final de dia, começo de noite, que eu quero deixar aqui como devocional para o seu coração, como palavra para você? O texto que nós lemos faz menção à estrutura do candelabro que estava dentro do tabernáculo. Eu acho interessante, me chamou muita atenção a releitura do livro de Números, e eu gosto do livro por natureza mesmo, naturalmente eu gosto de ler e reler, porque ali acontecem as manifestações de Deus mais extraordinárias, como por exemplo, você encontrar já no versículo 2, no versículo 3, Deus dizendo que o candelabro deve ser feito de ouro batido. Você parar para fazer uma reflexão e pensar assim: o que o Senhor tem a ver com o candelabro? O que ele tem a ver com as luzes? O que ele tem a ver com os bancos? O que ele tem a ver com a sala de música da igreja? A grande questão dessa literatura, da palavra de Deus para esse nosso tempo, é a importância que Deus dá para essas coisas. Você imagina, nosso Deus disse a Moisés como deveriam ser as cortinas do tabernáculo. Nosso Deus disse a Moisés como deveria ser feito a arca da aliança. O nosso Deus, Yahvé, o Deus dos hebreus, disse a Moisés como deveria ser o altar do holocausto. E disse a Moisés quem deveria ser o sacerdote. Ele fala para Moisés: separa para mim Arão. E disse para Moisés quem deveriam ser os levitas, qual tribo iria oficiar, iria trabalhar no tabernáculo em cima do altar. Sabe o que isso me faz lembrar? Que o nosso Deus, ele é dado às minuciosidades da nossa vida e é dado à minuciosidade das suas coisas. As mínimas coisas importam para ele. Às vezes, para nós, seres humanos, as coisas mínimas passam desapercebido, mas para o Senhor não. Veja, não é à toa que ele chega para Moisés e diz: o candelabro tem que ser feito de ouro batido, ele vai iluminar tal e tal lugar dentro do tabernáculo. É porque ele dá importância para isso, né? É porque para ele isso é de suma importância. E aqui vai então o primeiro aprendizado, né? A primeira reflexão que eu queria trazer para o seu coração. Deus é quem constrói todas as coisas do tabernáculo. O lugar da adoração é feito por ele. O lugar aonde se presta culto e o lugar aonde se adora ao seu nome, a ele, é construído, é desenhado, é enfeitado, é todo arquitetado por ele. Não é isso que Números está nos ensinando? E aí eu trago para sua memória
que já nos evangelhos e nas suas cartas o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então aqui temos uma coisa para a nossa meditação durante essa semana, de que se Deus deu tanto valor ao candelabro, às cortinas que estavam no tabernáculo, quanto mais o valor que Ele dá para a nossa vida, que é o lugar atualmente de habitação do Espírito Santo. É o lugar onde o Espírito Santo habita em nós. Não esqueça mesmo dessa palavra. Não esqueça desse momento. A primeira coisa que eu estou tentando te dizer, que eu aprendi essa semana, é que Deus dá atenção, e muita atenção, às minuciosidades do lugar onde nós servimos e do lugar onde nós adoramos a Ele. É onde Ele trabalha os detalhes. Não esqueça disso. Nosso Deus é quem enfeita o lugar aonde Ele vai ser adorado e aonde Ele vai ser louvado pelos seus filhos. Outra coisa também que me traz à memória as reflexões desse texto é que o nosso Deus escolhe todo o ofício de dentro do tabernáculo. Veja, Ele escolheu Arão para glorificar o nome dele como sacerdote. Mas se nós pararmos para pensar, nosso Deus ele vai escolhendo desde o início todas as coisas. Se eu voltar para o começo dessa história toda que vai se desenrolar no meio do povo hebreu, nós vamos ver ele escolhendo Abraão. E depois ele escolhe quem vai ser o filho da promessa, é o filho de Sara, Isaac. Depois ele escolhe quem vai ser o pai da nação, que vai levar o nome. Nosso Deus, ele é quem nos escolhe. Se eu pudesse resumir este ponto, este segundo ponto aqui da minha reflexão nessa noite, era que Deus escolheu Arão para ser o sacerdote, Deus escolheu os levitas para serem os oficiais do templo, aqueles que iriam, junto com Arão, conduzir o culto, fazer o culto, desde a forma que o culto ia ser feito, até, passando pelo louvor, até o cumprimento da lei e a exigência de que a lei fosse cumprida. Ele escolheu essas pessoas. Eu não quero detalhar aqui a escolha que Deus faz, porque as escolhas de Deus são escolhas de Deus. Então não quero aumentar ou diminuir elas para a sua vida, mas quero te chamar a atenção para que seja o enfeite da onde ele vai ser adorado, seja o candelabro de onde ele vai ser adorado, seja quem vai oficiar no templo, quem vai pregar, quem vai trabalhar, é ele que escolhe. É ele que decide quem vai para lá. É ele que normatiza as coisas, né? Se você continuar na leitura de Números, você vai ver Deus dizendo para Moisés, quando se levantar, quando deitar, quando oferecer o sacrifício. Tudo isso é da escolha dele. Meus irmãos, meus amigos, o nosso Deus, ele gosta dessas coisas, ele tem preferência por essas coisas, ele escolhe todas as coisas. Até o tempo do nosso Senhor ser sacrificado, ele escolheu. E quando os discípulos interpelaram a Jesus sobre a volta dele, no Evangelho de João, ele vai dizer, o filho e nem ninguém sabe, a não ser o pai. Até a escolha da volta dele ficou para ele mesmo, é ele quem decide essas coisas. E o que eu estou te chamando a atenção é que Deus, ele dá muito valor, dá muita importância a essas coisas. Veja, as coisas do tabernáculo como enfeite, as coisas do tabernáculo que estavam ali como enfeite, para que ele pudesse chegar nesse lugar e glorificar o nome do Senhor. O sacerdote, os levitas, que eram os trabalhadores do altar, aqueles que teriam que dedicar sua vida ao ofício do sacerdócio, para que o Senhor pudesse ser glorificado de maneira melhor. É a segunda lição que eu queria te passar nessa tarde, segundo aprendizado importante. O nosso Deus, ele é quem seleciona os seus trabalhadores, aqueles que vão se dedicar a trabalhar para o Senhor. Esse é o nosso Deus. Queria que você, então, pudesse gravar isso no seu coração. Eu te disse, já como primeira lição, que Deus é quem enfeita o seu lugar. É Ele quem escolhe
até o que vai ser usado na forma do tabernáculo para se fazer o candelabro, para se fazer as cortinas. Eu disse também para você, como segunda coisa, que Yahvé, o nosso Deus, é quem escolhe aqueles que vão trabalhar no altar, que estão lá em cima, trabalhando no altar. São duas lições extremamente importantes que você pode tirar perfeitamente desse texto que nós acabamos de ler, de Números capítulo 8, do versículo 1 até o 5, disse Deus a Moisés. Esse é o nosso tema, que é a frase mais bonita que tem na Escritura Sagrada, né? Você pensar que o Senhor fala com você, o Senhor diz aquilo que Ele quer de você. Isso é de suma importância. Então, queridos irmãos, eu queria dar como terceira lição para você aqui, terceira parte dessa reflexão, é que, e talvez a mais importante de todas, eu quero que você preste muita atenção nela, porque ela vai ser, ela é a mais importante. Veja, Deus escolhe o lugar, escolhe o que vai dentro do tabernáculo, escolhe o altar e escolhe os que vão trabalhar no altar. Mas o que Ele escolheu com maior preciosidade, o que Ele escolheu com maior alegria, com maior satisfação, com maior prazer, foi no meio de quem Ele ia habitar. Se você pensar na nossa igreja, você pode pensar assim: nossa igreja está bonita, está pintada, tem cadeiras, está toda desenhada, está muito bem bonita, aconchegante, confortável. Nós temos um bom grupo de louvor, temos bons pastores que pregam no altar. E agora, o mais importante de tudo, no meio de quem Deus está, aonde Ele está sentado, aonde Ele está compartilhando, aonde Ele está vivendo a experiência da adoração com o seu povo. Eu acho isso muito extraordinário. Eu acho isso muito extraordinário, porque é no meio do povo que Deus está. É no meio da congregação reunida que Deus está. Você deve amar muito a congregação. Você deve respeitar muito a congregação, porque é no meio dela que Deus habita, que Deus vem para receber o seu louvor, que Deus vem para receber a adoração. Se você pensar que Ele selecionou, né? Ele chamou Abraão e disse: farei de ti uma grande nação, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso vai percorrer as páginas do Pentateuco todinha e entrar pelos profetas essa expressão: vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. Eles são o meu povo e eu sou o Deus deles. É no meio do povo, no meio da congregação dos justos, no meio da congregação dos santos que Deus se assenta para receber o seu louvor e para receber a adoração que o seu povo tem para Ele. Queridos irmãos, essa é a parte mais extraordinária de todo o movimento de Jesus, porque Ele escolhe estar no meio do povo. Quando Ele chegou no mundo, havia os sacerdotes que eram extremamente importantes, havia os fariseus, os saduceus que eram extremamente importantes, respeitados, e o que eles diziam acontecia. Jesus não escolheu ficar no meio deles. Jesus não achou que fosse interessante ficar no meio deles. Ele escolhe ficar no meio do povo, porque é do meio do povo que Ele vai tirar o louvor, que Ele vai tirar a adoração, né, da boca dos pequeninos, né? Deixai vir a mim os pequeninos, que é onde eu tiro o perfeito louvor. Próprio Jesus cumpriu aquilo que já era um padrão na vida do nosso Deus, na vida de Yahvé, que era estar no meio do povo, recebendo a adoração. Ele vai então para o meio do povo para receber a adoração, para ensinar o povo, para fazer os seus milagres. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar isso para o teu coração nessa noite. É no meio do povo que Deus recebe a sua adoração. É no meio do povo que Deus recebe as ofertas. E é no meio do povo que Ele faz os maiores milagres, que Ele opera os maiores sinais e maravilhas. É no meio do povo, no meio de nós. Agora eu quero pegar aqui todos nós e nos tornarmos uma única congregação. Não tem ninguém, não tem pastor, não tem levita, não tem sacerdote, não tem nada.
O que tem somos nós, o povo, onde Deus vem para o meio habitar e receber tudo aquilo que nós temos a dar para Ele. Você pegou isso aí? Colocou isso no teu coração? Então, queria dizer para você, Deus nos ensina com essa palavra, a palavra de Deus nos ensina nessa noite, que Ele escolhe como Ele quer o templo. Ele diz como Ele quer o templo. Todos os detalhes, né? Quando a gente lê quando a gente lê o livro de Números, ficamos impressionados com os detalhes daquilo que Deus nos mostra e faz, né? O texto do capítulo 8 que eu li foi a parte do tabernáculo, porque eu queria trazer menção para você de como Ele se importa com as minuciosidades. A segunda coisa é que Ele escolhe os trabalhadores, aqueles que vão oficiar, aqueles que vão fazer as coisas do tabernáculo, aqueles que vão fazer as coisas no templo. Mas é no meio do povo, como terceira lição que eu queria deixar aqui para você, terceiro aprendizado, é no meio do povo que Ele vai estar. É no meio do povo que Ele vai ser exaltado, que Ele vai ser glorificado, e é no meio do povo que Ele vai operar os grandes milagres que nós temos registrado na Escritura Sagrada, na sua palavra. O que eu disse para você nessa noite? A expressão disse Jesus não é do Antigo Testamento, não é do livro de Números, é de hoje. Se você pegar tudo que eu falei, tudo que eu disse, você pode transformar em uma única frase aqui para você levar para o seu coração. Disse Jesus para mim. Pense aí, né? Pense nessa frase, disse Jesus para mim. Quero que você faça isso, que você faça aquilo, que você faça assim e desse jeito. E assim eu vou habitar no meio de vós. Porque é o final do livro de Números. Em Números ele vai dizer, depois que construís tudo dessa forma, habitarei no vosso meio. Vós serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. A mesma coisa ele está dizendo para mim e para você. Se você fizer aquilo que ele está dizendo para fazer, se você fizer aquilo que ele está mandando você fazer, no final das contas, ao término de tudo isso, a única coisa que vai restar é a presença dele na nossa vida e suas grandes bênçãos acontecendo em nosso meio e no nosso viver. Que o Senhor Deus aplique no teu coração essa palavra. Que você não esqueça que é no meio do povo, é no meio de nós, como congregação, que Ele gosta de ser exaltado, que Ele gosta de ser adorado. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde também de todos os males e que Ele te proteja. E de dentro de você, que é o templo do Espírito Santo, Ele encontre um lugar para ser adorado, para ser glorificado e para poder operar grandes sinais e maravilha. Vamos orar? Feche aí os seus olhos, por favor, e curva a sua cabeça que nós vamos, mais uma vez, entregar esta palavra e a sua vida ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra, Senhor, que não se perde. Obrigado por tua palavra que não vence, que não tem prazo de validade, mas que a todo momento está nos desafiando a uma vida de santidade e de busca pelo Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor nos ajude na condução das nossas vidas, ajude os meus irmãos na condução de suas vidas, para que tudo isso seja o resultado da tua presença, para que tudo isso seja o resultado do Senhor nos conduzindo para o nosso processo de santidade e de perfeita adoração ao teu nome. Recebe toda a honra e toda a glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, que a mão dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aí numa semana de vitória de Deus para a nossa vida, né? Estamos aí na presença dele. Continue firme, louvando e glorificando o nome do Senhor, sabendo que ele é Deus acima de tudo e de todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus.